abolição não acarretou, como previam alguns, uma crise para a economia brasileira. Os setores econômicos mais dinâmicos já não utilizavam o trabalho escravo, e para eles a abolição significou o fim dos entraves à expansão do trabalho assalariado e à imigração. A maior afluência de imigrantes possibilitou a formação de fazendas mais modernas, organizadas como grandes unidades exportadoras, ainda que dependentes em boa parte das oscilações do mercado internacional. A abolição só trouxe dificuldades para os setores da economia que já se apresentavam em crise, como a cafeicultura do Vale do Paraíba e as lavouras do Nordeste. Em termos políticos, o fim da escravidão abalou a influência dos senhores de terras e de escravos, e significou a emergência do poder dos fazendeiros do Oeste paulista, que dominaram o país durante toda a República Velha. Cabe agora perguntar que significado teve a abolição em termos sociais, mais especificamente para o negro escravo. Teria ela significado realmente a libertação? No Nordeste, a situação do ex-escravo não melhorou nada. Pelo contrário, tendeu a piorar. Os latifúndios ocupavam toda a região, impossibilitando a formação de pequenas propriedades, mesmo em nível de subsistência. Além disso, a crise da lavoura açucareira e as inovações técnicas reduziram ainda mais a procura de mão de obra. Na região sudeste, nas áreas em que a lavoura açucareira estava em decadência, alguns ex-escravos tiveram oportunidade de se estabelecer e cultivar sua pequena roça. Esses casos foram, no entanto, uma exceção. A regra geral foi a não integração do negro à sociedade. Ele não tinha condições de concorrer com o imigrante, melhor qualificado tecnicamente. Os planos dos abolicionistas em relação à integração do escravo não se concretizaram. Os negros foram atirados no mundo dos brancos, sem nenhuma indenização, garantia ou assistência. A grande maioria deslocou-se para as cidades, onde os aguardavam o desemprego e uma vida marginal. O que deveria ser um desajustamento transitório transformou-se num desajustamento estrutural, reforçando assim o preconceito racial. A sociedade colonial organizou-se pelas mãos do colonizador, que foi buscar na África a força de trabalho necessária aos seus empreendimentos. Ao senhor branco cabia dirigir a produção e a sociedade. Ao escravo negro cabia o trabalho árduo na lavoura. Para justificar a escravidão, a classe dominante difundiu a ideia da superioridade do branco sobre o negro, tal como difundira a superioridade do branco sobre o índio. A oposição entre as classes sociais juntou-se à oposição racial. O preconceito racial, forte ainda hoje, nasceu na sociedade escravista para manter o negro sob o domínio do branco, o escravo sob o domínio do senhor. A abolição, na medida em que não promoveu a integração social do escravo, reafirmou a ideia da inferioridade do negro, o que contribuiu ainda mais para a sua marginalização. Tomando como exemplo a relação violenta entre brancos e negros nos Estados Unidos e a miscigenação que existe do Brasil, difundiu-se a ideia de que a sociedade brasileira vive uma democracia racial. É um mito. A realidade nos dá prova de que, em vez de democracia racial, o que temos é uma tolerância racial. A existência do preconceito no Brasil pode ser constatada até em nossas formas simples de expressão.
Os provérbios populares: negro não nasce, aparece. Negro não almoça, come. Negro não casa, ajunta. Negro não dorme, cochila. Negro não vive, vegeta. Negro não fala, resmunga. Negro não bebe água, engole pinga. O branco nasceu para o mundo, o negro para trabalhar. Quando o negro não trabalha, de branco deve apanhar.